sobre o cenário para investigação, humanidade e matemática em contexto. E iremos abordar a desigualdade e justiça social. A dupla é composta por Joseilma Nascimento e Tatiane Portugal. Pode passar, Tati. Vou fazer uma breve introdução, né? O Brasil é um país mais desigual do mundo. Essa afirmação não é um exagero. Em 2019, o Brasil ocupava a 7ª posição entre os 184 analisados no RINC, que indica a desigualdade e a concentração de renda do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil em si é um país mais desigual, né? E ele está lá na 7ª posição no ranking da desigualdade e concentração de renda. As desigualdades econômicas e sociais criam barreiras entre os grupos sociais, dividindo-os entre incluídos e excluídos, né? A sociedade, a nossa sociedade, ela é dividida em classe, né? Que é classe alta, classe média, classe baixa, e é nesse contexto. Apesar das desigualdades, houve um período de redução das mesmas nas décadas de 1990 a 2000, trazendo a esperança para uma sociedade justa, que a gente sabe muito bem que não acontece. Próximo. Qual o objetivo do nosso trabalho, né? Conhecer as desigualdades que caracterizam o Brasil como um dos países mais desiguais, analisar e estimular as reflexões sobre as causas e consequências do porquê dessa desigualdade no Brasil, refletir sobre como as estruturas modificam os padrões sociais e desigualdade no país, discutir o papel da política pública como mecanismo para lidar com esse problema, né? Que, na verdade, um dos motivos mais que eleva o Brasil nesse ranking é justamente essas políticas públicas. Próximo. A nossa justificativa, né? O reconhecimento que o Brasil é uma das nações mais desiguais do mundo favorece a compreensão da realidade social no país, ao tomar conhecimento como os padrões da desigualdade e estrutura socialmente, e é possível identificar modificações, injustiças e preconceito, e assim refletir sobre como combatê-lo, né? Que, na verdade, existem várias obras sociais como está fazendo isso, e, na verdade, a gente vê sempre resultados contrários. Próximo. Então, a gente vai fazer uma mensuração, né, dessa desigualdade, onde o índice, nesse mapa aí, Palmas, o coeficiente de Gini varia de 0 a 1, tá? Sendo que o indicativo total da igualdade é 1, e o total da desigualdade. Já o IDH considera não apenas a renda, mas também a educação, né? A saúde da população, enquanto o índice de Palma mede a proporção da renda detida pelos 10% dos mais ricos em relação aos 40% dos mais pobres. É importante também considerar diferentes indicadores para obter uma visão, né, abrangente dessa desigualdade. Então, aqui a gente vê que ele colocou Palmas como uma das regiões do nosso estado. Mesmo assim, ela eleva um pouco, mas ainda falta muita coisa para melhorar. Próximo. A nossa política pública e desigualdades estão relacionadas? Sim, elas estão relacionadas, né? Os tipos de políticas públicas são as distributivas, né? Que os bens de serviço à população, como campanhas de vacinação, por exemplo, né? A gente vê que o Brasil é considerado um dos países, né, mais desenvolvido nesse critério, né, de vacinação, e
Mesmo assim, ele tem muita coisa ainda para melhorar. A redistributiva, que alocam uma parcela específica da população, bens e serviços, utilizando recursos retirados de outros grupos, como os programas habitacionais e a isenção de imposto, né? De imposto de renda para a família de baixa renda. O Brasil hoje ele vem trazendo essas campanhas para poder facilitar, e mesmo assim ainda tem muita coisa para melhorar. A regulatória, que estabelece regras, né, instituindo modelos de comportamentos e princípios de conduta que tomam forma da lei, como a legislação trabalhista e a restrição à venda de algum produto considerado nocivo à saúde, como o cigarro, né? Um outro exemplo disso também é sobre sobre a venda, né, que eles consideram ilegal, onde em outros países são legais, como o da maconha, por exemplo, né, o canabidiol. E o próximo, por favor. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o índice, né, de desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma importante ferramenta para avaliar a qualidade de vida das populações de diferentes países, né? É muito usado em muitos países esse método. Ele leva em consideração 3 indicadores-chave, como a renda, a educação e a saúde. O indicador da renda considera a renda nacional bruta per capita, né? Indicando... Tati, você volta, por favor? O 7. O indicador de renda, considerando a renda nacional bruta per capita dos países, refletindo o nível de prosperidade econômica da população. O indicador de educação leva em conta a média dos anos de escolaridade e expectativa dos anos de escolaridade dessa população, né? Mostrando acesso à qualidade da educação do país e, por fim, indicar a saúde, avalia a expectativa de vida ao nascer, né? Demonstrando a qualidade dos serviços de saúde, que aqui no Brasil temos o Sistema Único, né, de Saúde, que é um dos maiores projetos que, se fosse levado ao pé da letra, seria o melhor sistema de saúde do mundo. Ao analisar o IDH de diferentes países, podemos identificar padrões, né, de desenvolvimento de desigualdade sociais entre as nações por meio de índice, e é possível verificar também os avanços e desafios de cada país em melhorar a qualidade de vida de sua população e buscar medidas para promover o desenvolvimento mais equitativo e sustentável. Então, é feito muitas obras, né, para poder melhorar esses índices, mas ainda assim, em nossas pesquisas, a gente vê que ainda tem muita coisa para ser melhorada. E agora eu vou passar para a nossa Tatiane Portugal para dar continuidade ao nosso seminário. Olá, pessoal. Esse desenvolvimento estagnado do IDH, né, que nós vamos trazer agora, na verdade, no país, ele é considerado estagnado por conta de um desenvolvimento que não vem acontecendo há muitos anos. Então, nós temos aqui, né, nessa figura, informação de vários anos, mas essa figura está um pouco tendenciosa, porque nas primeiras barras aí que você vê no gráfico, o período é de 5 em 5 anos, e nas últimas é de ano em ano. Então, por isso tem essa desigualdade em relação aos números. Mas, bem na verdade, o nosso IDH continua realmente crescendo muito pouco. Nós temos uma diferença aqui entre 2019 para cá, né?
ele foi aumentando um pouco e passou de 0,754 para 0,760. Então, é uma comparação com o ano anterior. Então, não cresceu tanto assim. E aí, às vezes, também faz até cair sua posição, né? Então, quando se trata desse desenvolvimento, nós ficamos sempre deixando a desejar. Nosso desenvolvimento não tem aquela aceleração que gostaríamos, né? Porque, como já disse lá no começo, depende de 3 itens essenciais, que são a renda, a educação e a saúde. Essa renda é mensurada como? A renda nacional bruta, né? O poder de compra dos brasileiros. A educação, a população teria que ter o acesso, mais acesso à educação, uma educação com a maior qualidade. E a saúde também, deveríamos ter mais acesso à saúde, de uma forma igualitária, coisa que não vem acontecendo muito, por isso que esse nosso IDH fica sempre estagnado. Temos aqui agora a tabela do IDH por estados brasileiros, né? É bem relevante essa tabela, considerando que Santa Catarina, na classificação da década anterior, era o segundo melhor estado, e agora ocupa a terceira posição. Em suma, mesmo que seu índice tenha melhorado, o de São Paulo melhorou mais. Então, é uma comparação de estado para estado, que nós temos aqui o IDH, a renda, a longevidade, a educação de cada um estado, fazendo um comparativo, né? Quem cresceu mais, quem melhorou, mas, na verdade, quando a gente pega uma média do IDH do Brasil, não temos um resultado assim tão bom, né? Em comparação aos outros países. O desempenho do Brasil no IDH melhorou muito ao longo das décadas, né? Mas estagnou. De 2017 para 2018, o Brasil caiu da 78ª para a 79ª, entre 109 países analisados no ranking divulgado pelo PNUD no relatório de desenvolvimento humano de 2019. Aí temos aqui esse mapa. Então, muitas coisas influenciam nesse nosso desenvolvimento. No caso, o acesso a serviços essenciais. Para ter uma igualdade, né, no país, nós deveríamos ter também acesso a esses serviços de forma igualitária. Serviços essenciais refletem os efeitos das políticas públicas ou da falta delas. O acesso a tais serviços influencia o desenvolvimento de uma sociedade. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 permite que os serviços de interesse público sejam prestados pelo Estado em parceria com a iniciativa privada, devendo, porém, ser fiscalizados pelo poder público. Mas só que é uma coisa que a gente sabe que acontece de forma parcial, né? Então, ele deveria ser dessa forma, exercido por pessoa jurídica de direito privado. Aí nós temos aqui alguns serviços, né? Rede geral de distribuição de água como principal forma de abastecimento. Era para aumentar mais o acesso desse serviço de saneamento, né? Rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica ligada à rede. Então, de 2016 para 2019, não aumentou muita coisa. Energia elétrica proveniente de rede geral. Também de 2016 para 2019, não aumentou nada, continuou o mesmo índice. Então, como que ao passar dos anos não melhorou o acesso aos serviços essenciais? Como que vai melhorar o nosso IDH? Né? Esse serviço que desde 88, na Constituição, já tem como direito de todos, de forma igualitária. Então, na verdade, falta o empenho, né, aos governantes e também à população a cobrança desses, vamos dizer assim, os básicos, né, os serviços essenciais. Acesso à educação.
é um outro ponto muito importante, porque a escolaridade é um dos principais fatores que explicam a disparidade elevada na renda do trabalho do Brasil. A falta de acesso à educação de qualidade é um obstáculo para o exercício efetivo da cidadania e para a inserção no mercado de trabalho. A desigualdade educacional se reflete não apenas no acesso ao sistema escolar, como também no acesso a padrões diferentes de qualidade educacional. Aí temos aqui os dados relativos à conclusão do ensino médio e ao acesso do ensino superior, do Anuário Brasileiro de Educação Básica 2020, que reúne as informações do IBGE e do INEP, né, do MEC. Nós temos esse percentual aqui dos jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio em 2019 e a porcentagem das pessoas de 18 a 24 anos que frequentaram o ensino superior em relação à população dessa faixa etária. Quer dizer, nós temos aqui uma média, né? Aí, acima da média, nós temos os brancos, os ricos e a área urbana. E abaixo da média, né? Quem conclui o ensino médio, nós temos pardos e pretos, pobres e o pessoal da zona rural. Então, nós sempre percebemos que, de acordo com essa média, existe uma certa. Essa desigualdade está bem clara, né? Nós não podemos dizer assim que totalmente, mas a maioria já vem bem claro, é que, no caso aqui, os que concluíram o ensino médio, 25% a mais são os ricos, né? E os brancos também. A mesma coisa para os que frequentaram o ensino superior em relação à população. Acima da média, nós temos brancos, mais brancos do que negros e pardos, muito mais ricos do que pobres, e muito mais pessoas da zona urbana do que da zona rural. Esses gráficos que nós trouxemos aqui são da fonte do Anuário Brasileiro, né, da Educação Básica de 2020. Tendo em vista que, de lá para cá, nós tivemos a pandemia, e aí, com isso, não tivemos tantos dados assim para fazer mais reflexões atuais, né? Nós trazemos aqui agora uma conclusão. Mas antes dessa conclusão, eu quero dizer também que a desigualdade e discriminação acontece muito em nosso país e isso influencia nessa desigualdade, né, do nosso índice de desenvolvimento. Dificulta, com todo o problema que nós temos, mesmo tendo agora alguns programas que tentem melhorar um pouco a situação, né? Porque, assim, esses serviços essenciais teriam que ser com acesso mais fácil a toda a população, de uma forma igualitária. Mas, como não conseguimos isso, mesmo com as ajudas de programas como um outro novo que lançaram agora aí, o Pé de Meia, o incentivo do governo federal. Tem outros programas também que o governo federal lança, como, por exemplo, as cidades que não têm faculdade. Então, o governo federal manda a renda para poder essa cidade conseguir disponibilizar o transporte para as pessoas que moram nela e fazer a faculdade em outra cidade que tenha faculdade. Então, mesmo com vários programas que tentam, de uma forma ou de outra, ajudar para esse desenvolvimento, ainda estamos deixando muito a desejar. E não só em relação ao governo, a própria população não cobra os seus direitos, que, por sinal, é bem antiga, desde a Constituição de 1988. Então, às vezes, as pessoas passam despercebidos, né? São direitos que têm, mas às vezes nem sabe que tem. Então, fica ali na mesmice sem cobrar esses direitos. Então, a desigualdade social é um problema complexo, né, que afeta diversas áreas da vida das pessoas, como acesso a serviços essenciais à educação. A mensuração da desigualdade é importante para identificar as disparidades existentes e direcionar políticas públicas que visem reduzi-las. Mas essa mensuração tem que ser feita de forma clara,
para que a gente consiga pegar esses índices de desenvolvimento humano, que são as ferramentas úteis para medir o progresso nesse sentido, né? E ir além, garantir o acesso efetivo a serviços essenciais e a educação para todos, de forma a promover uma sociedade mais justa e igualitária. É necessário, portanto, que haja um esforço conjunto do governo, da sociedade civil e do setor privado para combater a desigualdade, né? E garantir o pleno desenvolvimento humano, porque não vai adiantar também ficar fazendo principalmente em fase política, né? A cada período lançar programas, tentar amenizar um pouco o problema dali ou daqui, e não chegar realmente ao ponto para conseguir resolver o problema. E aí o que acontece? A desigualdade nós precisamos combater para garantir o desenvolvimento humano de todos os cidadãos, independente de cor, de raça, de situação financeira, né? Independente de qual a zona que ele mora, se é zona rural ou é zona urbana. Então, essa igualdade teria que chegar para todos. Isso é um direito. Mas, com todos os problemas que temos, acarreta nessa desigualdade enorme que nós temos. Né? Então, assim que nós conseguimos identificar e refletir sobre esse assunto, né, em relação a essas desigualdades